Então vamos lá, que eu vou começar agora, Clóvis, com você, porque vou te falar. Teve que a gente ter um momento horroroso, como a gente passou recentemente com a pandemia, para a gente valorizar o nosso SUS. Você acha que precisou, que a maioria das pessoas não tinha consciência da importância do SUS e com a pandemia as pessoas ficaram mais conscientes? Olha, primeiro, boa tarde à bancada, boa tarde você que está em casa ouvindo a gente. Eu acho que ainda não valoriza, né? Eu acho que a pandemia deu um UPA, né, na fama do Sistema Único de Saúde, mas eu acho que a sociedade brasileira, pelo menos uma parcela importante dela, ainda não abraçou do jeito que os usuários do SUS já abraçaram, né? Porque a gente tem várias pesquisas que comprovam que quem usa o SUS ama o SUS, né? Sim. E tem uma rapaziada que usa menos o SUS que acha que o SUS é dispensável, quando não é, né? Meu Deus, é fundamental. Uma referência. A gente estava até conversando, né? O Diogo tinha um amigo dele que estava... Rubens Araújo, um ator maravilhoso, teve uma síndrome pulmonar, foi internado, eu fui visitá-lo e eu fiquei impressionado com a atenção que as pessoas estavam, né? E ele me confessou, porque depois ele melhorou, foi na minha casa no Natal, olha só, ele falou assim que quando ele acordou, que quase entrou em coma, né? Ele falou que ele ficou muito comovido com tudo ali dentro. Que ele falou, eu nunca vi uma coisa, eu me senti assim, dei graças a Deus de existir isso tudo, o SUS existir para eu estar ali. Ele falou para mim no Natal, eu falei, pô, eu vi isso, eu vi a médica, o trabalho das pessoas. Testemunhou, né, Diogo? Olha, é comovente, simplesmente a palavra comovente cabe muito, sabe? E depois da aula de inglês... Da Letrux? Da Letrux, ser um pouquinho, eu acho que é importante a gente recuperar a história do SUS, né? Porque eu acho que a boa parte da sociedade brasileira não tem ideia que antes do SUS, que tem pouco mais de 40 anos... Foi 88, né? A sociedade brasileira, uma boa parcela da sociedade brasileira, aproximadamente 40 milhões, uma população menor do que ela é hoje, não tinham direito a rigorosamente nada. Então, e essas pessoas, elas eram excluídas do sistema de saúde dessa forma e ainda eram chamadas de indigentes. Sim. Né? Então, era uma vergonha você não ter acesso, elas passavam vergonha por não terem acesso aos hospitais públicos desse país, né? E, além do mais, você tinha categorias profissionais que não eram reconhecidas. Nós, artistas. Jogador de futebol... Você sabia? Nós, artistas, não tínhamos direito. Categorias. Várias categorias profissionais. Então, você não era carteira assinada, você não descontava para o maldito INAMPS, você era indigente. Você ou ia para o sistema privado de saúde, que não tinha o tamanho do sistema privado que é hoje, né? Então, boa parte da sociedade brasileira era excluída, né? Então, essa ideia do SUS, que ele não nasceu pronto, né? Ele vai sendo construindo lentamente por uma série de médicos sanitaristas, né? E tinha o nome até, desculpa te interromper, mas é o nome de Partido Sanitário, né? Eram os jovens médicos brasileiros. Na verdade, você tem uma cúpula principal. Não vou restringir a 8, né, porque senão a gente vai acabar esquecendo alguém. É verdade. Mas os grandes maestros, a Sérgio Aroca, né, que os mais antigos devem lembrar, ele tem uma estátua ali na entrada da Fiocruz, é o Ezio Cordeiro, e o nosso querido Santini, doutor Santini, doutor Luiz Antônio Santini, que é enfim, estamos mostrando agora as fotos, doutor Valdir Temporão Pires, também, né? Ali, o Santini, esse é o último aí do lado direito. Aí, de novo, o doutor Santini com Zé Noronha. De novo, o doutor Temporão Valdir. ali também está na banca, tu tá? Sim, José Temporão. O Zé Temporão? O Zé Temporão, eu não sei se está naquela foto, não. Acho que esse é aqui de óculos. Sim. Mas o Zé Temporão nos ajudou muito, né? Ex-ministro da Saúde, deu um depoimento muito importante para a feitura desse livro. Eu quero até mostrar o livro já aqui, gente, porque esse livro é muito importante. SUS, uma biografia. Qual é a editora, Clóvis? Record. A Record.
Está super bem distribuído em todo o país. A gente fez tudo para ter uma leitura agradável. Enfim, a gente conta um pouco da história da medicina brasileira, um pouco da história da formação dos médicos no Brasil, né? Houve um tempo no Brasil colônia. Todo mundo aqui aprendeu na escola, segue a aula de história, do tratado, né, de Tordesilhas, das capitanias hereditárias. Mas como é que as pessoas eram tratadas? Tinha um médico, tinha um pajés, tinha medicina dos africanos e os brancos. O que eles aportavam de medicina para o povo brasileiro? Né? Então a gente vai contando a contribuição dos índios, dos indígenas, né, que foi muito importante. O que os indígenas ensinaram aos jesuítas acabou ganhando o mundo, né? Que, enfim, os hábitos de higiene, né? Muitas coisas ganharam o mundo, isso né? É importantíssimo que você falou agora, higiene, né? No país que não tem nem saneamento básico, né? Como a gente, e já era uma noção de importância. Dos indígenas, exatamente. Então, a primeira escola de medicina no Brasil é de 1808. O Brasil sempre teve problemas de falta de médicos. Isso não é uma novidade de outro dia, né? Então, primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro, e eram faculdades de medicina que foram nascendo debaixo de muitas dificuldades. Os médicos não tinham o prestígio que eles têm hoje, porque eles competiam exatamente com essa mão de obra, com esses pajés, com esses feiticeiros, né? Competiam até porque a diferença, vamos dizer assim, científica era muito pequena, né? Você fazia sangria nas pessoas, né? As técnicas médicas eram muito primitivas, né? O Guimarães Rosa, que era médico, um grande escritor, ele assim que se formou, ele foi morar numa cidade mineira que ele disputava com o feiticeiro local o mercado médico. Genial. E um cobrava mais barato, o local, que inclusive era mais famoso, né? E eles eram amigos, né? Isso nunca foi motivo de briga, né? Mas... Não, perdão. Então, a história médica no Brasil é uma história que foi avançando muito lentamente, né? Então, no início do século, né, os sanitaristas, graças ao Oswaldo Cruz, tiveram um momento de glória, né? Resolvendo problemas gravíssimos sanitários aqui no Rio de Janeiro, que era então capital do Brasil. Depois esse tipo de médico cai os sanitaristas, eles vão perder um certo prestígio. Por causa de política? Não, porque aí os médicos liberais, com formação mais científica, vão começar a ganhar o mercado, porque eles têm melhor formação, eles começam a enriquecer, eles começam a ganhar notoriedade, eles começam a disputar um mercado muito pequeno da sociedade brasileira. Que tem poder aquisitivo para pagar. Que tem poder aquisitivo para pagar. E aí todos os jovens médicos queriam seguir o caminho dos seus professores universitários bem-sucedidos. E o que aconteceu com os sanitaristas? Eles vão perdendo prestígio. E o que aconteceu com a sociedade brasileira foi ficando desassistida, né? E mais doente. Então, e doente. Com Getúlio é que vão surgir os primeiros grandes hospitais. Que o Rio de Janeiro agora está vivendo a crise dos hospitais federais, eles vêm dessa época, né? E esses hospitais, Andaraí, Lagoa, Bom Sucesso, eram de categorias profissionais. E só essas categorias profissionais tinham acesso a esses hospitais, né? E aí vai se formando no Brasil a ideia de que saúde é hospital. E não é, né? E não é. E, na verdade, o ideal é, como é hoje no Brasil, graças ao SUS, de você ter atendimento básico lá no município. Sim, a prevenção, né? Você consegue resolver muitos problemas lá no município, coisa que não existia no Brasil, essa rede descentralizada.
Você te falo, perdão, vai lá, Fabi. Eu li o livro e achei muito didático, porque ele é dividido em 10 capítulos. Então, você fala didaticamente sobre assuntos muito pertinentes. E um dado curioso é que 7 em cada 10 pessoas precisam do SUS exclusivamente. Isso é um número muito grande. 150 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS. A maioria esmagadora. Por que você acha que ainda o SUS é visto com tanto preconceito? Bom, primeiro, concretamente, ele tem um problema de subfinanciamento, né? Tem uma luta grande para que a gente aumente a verba destinada à saúde no Brasil, né? Isso é uma briga feroz, né? E uma briga política, né? E por isso, né? Isso o Arouca falava lá atrás, que saúde é democracia, né? Ou seja, a sociedade ela tem que estar engajada, ela tem que ter consciência desse sistema e ela tem que lutar por ele. Né? A gente viu recentemente, né, com a pandemia tentaram destruí-lo, né? A verdade é essa, né? Não, e a loucura é que hoje a gente tem uma ministra que dedicou a vida inteira à saúde pública, né? E ainda sofre muitas pressões, né? Está numa luta agora, nesse momento, Nossa Senhora, né? Pois é, a questão médica, ela tem essa questão política que é muito difícil, né? E a sociedade brasileira, ela tem que abraçar e tratar com muito carinho esse sistema, né? Porque ele é único no mundo, né? Muitas pessoas acham que é parecido... Ele é único e é o maior, né? Ele é único no mundo porque, primeiro, que ele é gigantesco, né? E ele é descentralizado. Isso foi muito importante. É universal, descentralizado, para todos. Foi muito importante na pandemia, porque quando o governo federal quis tirar o corpo fora, os outros entes entraram em campo. Isso que foi importante para salvar... A Inglaterra adora o SUS. O Bill Gates adora o SUS, né? O Bill Gates escreveu outro dia, né, elogiando e dizendo que o SUS é um modelo para o mundo. Mas é verdade. Então, eu acho importante esse trabalho que eu fiz com o Dr. Santini para mostrar e para conscientizar o brasileiro como era, qual foi a luta para construir, né? Uma luta que foi amarrada na questão democrática, né? E a importância da gente preservar o sistema, lutar por ele e principalmente pelo financiamento, né? Então, são questões que tocam a 150 milhões de brasileiros. Né? Clóvis, quando você, doutor Santini, que eu conheço muito, doutor Santini, um beijo, foi presidente do INCA há muito tempo, diretor, nossa, querido, médico importantíssimo. Quando vocês resolveram escrever o livro, o SUS ele é baseado em algum outro sistema? Não, ele eu diria... Ele literalmente é único? Todo mundo diz que imitou do inglês, não imitou do inglês. Não, o inglês adora o SUS. O inglês, ele é centralizado, ele não é universal e está descentralizado. Se um inglês chegar aqui no Rio hoje for atropelado e o SAMU levar para o Souza Aguiar, levar para qualquer hospital do sistema... vai ser atendido. Ninguém vai perguntar se ele pagou, não pagou, passaporte. Ninguém vai perguntar. Não, e o povo adora puxar saco dos Estados Unidos. Sofre um acidentezinho nos Estados Unidos. Está endividado o resto da vida. Conta, 100 mil dólares. Exatamente. Bizarro. Exatamente. Não, se for atropelado nos Estados Unidos, passe cuspe, porque não vai ter atendimento, não vai ter SAMU te levando para um hospital. É caríssimo. E o SUS tem outra coisa de extrema importância, que ele é responsável pela baixa da mortalidade infantil no Brasil, né? Mudou também, e isso é um quadro que, graças a esses avanços, a gente mudou a realidade da mortalidade infantil. E aí nós temos que louvar o sistema também de vacinação, né? O Plano Nacional de Imunizações, que vem e era orgulho dos militares, que isso começou lá atrás, né? Então, se alguém lá na época da ditadura militar abrisse a boca para falar mal de vacina, provavelmente seria içado no pau de arara. Tá ligado, amigo? Seria isso. Adorei o tá ligado, amigo, mas eu adorei num grau. Esse amigo não sei se precisava muito, mas tá ligado? Porque tem gente aí que, né, não entendeu e não conhece a origem, não conhece a história, né? A história da vacina no Brasil. Que o Brasil e tudo que aconteceu. E os militares tinham muito orgulho, porque eles mudaram, eles conseguiram mudar
a cara de várias endemias que a gente tinha no país. Muitos aqui devem lembrar que, quando a gente era mais jovem, que ia viajar, tinha que vacinar contra a varíola. Varíola, né? claro. Né? O Brasil foi o último país da América do Sul a dar conta da varíola. Os vizinhos olhavam para a gente com um certo... Isso está no livro, né? Vai para o Brasil, tem que vacinar contra a varíola, porque varíola, gente, que já estava resolvida. A vacina era do século XVIII. Do século XVIII, a gente ainda não tinha resolvido isso. Esquistossomose, por exemplo, eu contava antes aqui, que as fontes de água aqui da Floresta da Tijuca, elas estavam contaminadas nos anos 70 de esquistossomose. Então, elas desciam pelo rio Maracanã e as mulheres do Borel lavavam as roupas com água contaminada. Mais adiante tinha uma feira que os feirantes... lavavam os alimentos com água contaminada. Para vender e a gente comprava assim. Esse era o quadro sanitário no Brasil nos anos 70, entendeu? Antes do SUS. Antes do SUS, né? Outra questão super importante é a do sangue, mas você queria fazer uma pergunta. É exatamente essa que eu também. Vamos fazer juntas? Não, porque no livro também fala 90% dos hemofílicos, praticamente todo mundo, depende do SUS. E o capítulo que é lindo, que chama-se O Irmão do Enfio. Que os bancos de sangue eram todos contaminados, né, Fabi? Era caótica a situação, né? E isso é uma mega conquista e estão querendo reverter isso aí. Não sei se a sociedade brasileira tem essa consciência, né? Mas como era o comércio de sangue no Brasil? Eu queria te perguntar, como é que era? Os bancos de sangue eram verdadeiros abatedouros, compravam de moradores de rua a preço de um refrigerante e de um sanduíche sangue. Esse sangue alimentava os bancos de sangue e eram vendidos para o INAMPS, todos contaminados. E também alimentavam a indústria de plasma, plasma vale tanto quanto cocaína ou mais, e era exportado. O Brasil exportava material, plasma contaminado. E o que aconteceu nos anos 80? Quando veio a epidemia de AIDS, esses bancos tratavam de espalhar a epidemia de AIDS entre os brasileiros e as brasileiras. Então, nos anos 80, as pessoas passaram a ter medo de ir no restaurante, ia na academia, tinha vergonha, tinha mal-estar de encostar em alguém, porque todo mundo sabia que estava acontecendo alguma coisa. Porque o Brasil rapidamente virou o terceiro país com o maior número de pessoas contaminadas. Vinha de onde? Dos bancos de sangue. E mas matava que nem mosca os hemofílicos. Os irmãos todos, o irmão do Enfio, todos. Foi Betinho, foi o Chico e foi o Enfio. E o Fico. Eles morriam que nem mosca. E havia toda uma resistência para você trazer o AZT, que era um medicamento que tinha na época, né? Eram enormes preconceitos, que todos eles eram taxados de quê? De homossexuais, né? Sim, ainda tem que era a epidemia, né? Eu não vou falar o nome que se falava na época, né? Porque é extremamente preconceituoso. E não tinha nada a ver com a opção sexual de ninguém. Era pela... E a importância, né, da sociedade abraçar, porque quando o Betinho, hemofílico, acabou se tornando pública, né, a sua questão, a sociedade acabou abraçando também. Sim, o Enfio também tornou público. Então, a importância da sociedade abraçar um sistema. E a sociedade já está abraçando com a interatividade. Olha, vamos abrir aqui já. Olha, adoro quando vem a Jane de Santo André. Adoro, Jane, obrigada, viu, em São Paulo. Boa tarde. Temos que valorizar o SUS. Não tenho plano de saúde, estou sendo muito bem atendida pelo SUS. E olha que ultimamente tenho usado muito. Até colonoscopia eu fiz em novembro passado. Só gratidão, parabéns pelo programa. Muito obrigada, Jane. Tá vendo, gente? Jane, no livro tem um capítulo que fala sobre o SUS paulista, né? Que o SUS paulista ele tem um patamar diferenciado. E tem um depoimento de um médico no nosso livro que ele diz que São Paulo é um país amigo, porque eles têm lá uma organização que deveria ser copiada, principalmente aqui no nosso estado, né? Eles têm uma mentalidade bastante diferente, né? Que torna o SUS paulista bem melhor do que o nosso. Clóvis, eu acho que esse livro devia ser lido em escolas, devia ser dado em escolas, sabia? Como é que está essa divulgação? Ele é muito importante, gente, porque é histórico.
É a história do nosso país, né? Eu falei? Mas não é, gente? É lógico. Fiquei curiosa. Quero mostrar ler. de novo a vocês SUS, lutas e conquistas da sociedade brasileira. Vou olhar para essa câmera daqui. Dr. Luiz Antônio Santini e Clóvis Bucão, SUS, uma biografia. Gente, é fundamental esse livro, é muito, muito importante. Agora, eu imagino, Clóvis, que apesar desse orgulho todo que a gente tem, e foi tão bonito, eu me emocionei tanto quando eu fui tomar minha primeira dose de vacina. Nossa, eu chorava, que eu até me lembro, fico aqui, que coisa louca. E todo mundo berrava, né? Todos nós, acho que todo mundo berrava, viva o SUS! Caraca, eu quero uma sensação. Fiquei até arrepiado agora, Não, lembrando. também. A Mas primeira não é, vacina lembra? foi uma onda. Então, eu acho que assim, a gente pôde ter a chance de dar o valor devido. E assim, é uma coisa muito importante que é para todos os brasileiros. Mesmo quem tem poder aquisitivo, que pode pagar um plano de saúde, pode pagar um médico particular, também tem direito, porque a gente não for lá se vacinar. Eu tenho plano de saúde, mas eu fui me vacinar no SUS. E não é só a vacinação, é transplante de órgãos. Os remédios para o HIV. É tudo muito importante, transfusão de sangue. Se você precisar sofrer um acidente na rua. Exatamente. Você cai na rua, é só o SUS que te pega, né? É só o SUS Já que te tive uma pega. experiência, assim, foi impressionante de estar do lado de uma pessoa que teve um acidente e foi, assim, imediato. Eu fui pro Miguel Couto e eu fiquei... E aí você vê todo mundo, né, naquele lugar, assim. Todas as pessoas, tinha gente baleada, tinha todos os tipos de pessoas, a gente estava ali e foi realmente emocionante o atendimento, foi tudo perfeito. Agora, eu imagino que mesmo assim ainda tenha muitos desafios, né, Clóvis? Você pode falar eu acho que o isso? maior desafio segue sendo a questão do financiamento. Esse é o ponto básico, Esse né? é o desafio de todo mundo. Mas o SUS, SUS, né, gente? Não, mas a gente, quando compara, por exemplo, com outros países, né, em termos de PIB, quanto é repassado à saúde, isso segue sendo uma luta da sociedade brasileira, entendeu? E cabe às brasileiras e aos brasileiros a elegerem pessoas comprometidas com o sistema, né? Porque a gente vive num paradoxo, né? Nós temos os melhores médicos, as melhores pesquisas, melhor sistema, tudo, e parece que existe um sistema contra isso. Contra o melhor sistema de saúde contra a população, né? Independente de qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo que você conhece bem, né? Porque você é uma... Cissa é uma grande parceira do INCA, né? Sim, o pai dela foi Deus, diretor lá. O INCA é uma referência de medicina. Instituto Nacional do Câncer. O Instituto Nacional do Câncer, né? O Instituto Nacional do Câncer, muitos médicos que são formados ali, eles quando vão trabalhar nos seus escritórios particulares, que jaleco eles usam? Do SUS. O do INCA. Do INCA, claro. Do SUS, né? SUS, Né? Ou seja, eles sabem que aquele hospital público transfere prestígio. Claro. Com certeza. Para eles. Meu pai, total. É a maior política de inclusão social que a gente tem no Brasil. Clóvis, né? obrigada. Eu sabia que eu te emocionar, de propósito. Pois é. Me lembro muito do meu pai. Eu fui criado no hospital público, completamente. Moncorvo Filho, INCA, vivia. Meu pai só gostava de hospital público e medicina pública. Muito obrigada, seu livro é fundamental.